Fala galera do grupo Forex Consultor Expert VR, beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Reading Indexes com a ajuda do relatório COT. Bom, galera, vamos começando aí os nossos estudos aí. Essa semana foi bem agitada, né? Teve uma movimentação forte aí, a gente teve aí, né? Uma guerra política aí do Trump, teve notícia, teve bastante coisas aí, acontecimentos, né? Principalmente no dólar, né? Que influenciaram bastante os pares de moeda. E agora vamos observar aí o comportamento dos pares aí, né? Fazer um estudo aí dessa semana que passou e vamos fazer as nossas projeções aí para a próxima semana, ok? Começando então pelo euro. O euro então teve uma diminuição forte aqui, ó, dos compradores. Olha só, uma redução bem acentuada aí, tá? Eles saíram e diminuíram bastante as posições, 19%, e os vendedores aumentaram 4%. Tá, teve aí uma oscilação bem forte aí no euro. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do euro USD. Tá aí, ó, o gráfico do euro USD por conta da influência do dólar, eu acredito, né? Teve essa queda aí, né? Ó, bem forte, tá? Então isso aqui é reflexo de terça-feira, né? Do resultado aí que eles passaram na terça-feira, chegou para nós na sexta, como todo mundo bem sabe, ok? Então vamos dar uma olhada lá no índice do euro USD para a gente dar uma olhada. Bom, aqui no índice do euro, bem como foi comentado na semana passada, né, que ele poderia ficar trabalhando nessa região aqui, acumulando, e é o que está acontecendo, tá? Olha só, se a gente ampliar mais a visão aqui, a gente percebe que ele está nessa região aqui, né, de Fibonacci, 261,8%. Tá? E aqui ele se prepara, né, para fazer a movimentação. Então, por enquanto ele trabalha nessa região aqui, ó. Teve uma queda bem acentuada, né? Talvez essa queda aqui que tenha sido divulgada lá pelo relatório COT, e logo em seguida ele começou a correção, tá? Fez essa correção aqui. Isso aqui é interessante, até essa correção que ele fez, porque daqui ele já pode estar se preparando para ir lá buscar o ponto D, tá? Do Gartley, tá? E aí, chegando nessa região aqui, aí sim pode dar espaço para aquela queda que a gente já vem estudando, tá? Que eu venho comentando que pode acontecer. Ou a partir daqui uma acumulação, tá? Ele não anda para lado nenhum, só fica acumulando aqui e logo despenca, tá? Aí ele logo despenca após essa acumulação para buscar esses níveis aqui embaixo, tá? Que existe a possibilidade dele voltar para cá, tá? Após essa continuação aqui, porque nós temos aqui, né, uma linha de tendência de alta, ela foi rompida, tá? E após esse rompimento a gente traça aqui a Fibonacci, né, para ver quais são os possíveis alvos aí que o preço pode chegar, e ele já chegou aqui, ó, no nível de 61,8%, que aqui no caso eu tô com a Fibonacci invertida, mas ele pode cair até aqui, ó, 50%, tá? Que é um nível aí da metade desse caminho, certo? Ou até mesmo aqui embaixo para fechar esse gap, certo? Então lá no gráfico do euro USD, vamos dar uma olhada. Aqui no gráfico do euro USD a gente já vê, né, que ele fez um teste aqui, né, do fundo, ó, testou e já deixou aqui, ó, alguns candles aqui com bastante pavio aqui, né, mostrando a força compradora, né, uma rejeição aqui dos vendedores, não conseguindo romper esse fundo aqui, tá? E já na quinta e na sexta-feira, dois candles aí com bastante força rompendo esse topo anterior. Olha só, esse topinho aqui anterior, ó, tá? Bacana isso aqui, tá? Mostrando aí uma possível reversão de tendência, tá, do euro USD, tá? Que a gente já vem estudando isso aqui há bastante tempo, né, estudando essa possível reversão, e por enquanto ela não aconteceu. Existe a possibilidade dessa reversão estar começando agora. Olha aqui, ó, por esses candles aqui, ó, que ele já deixou, né, com bastante pavio, ó. Note que em nenhum momento dessa queda aqui teve tantos pavios quanto esses aqui, ó, tá? Olha só, bastante que 1, 2, 3, 4 dias aí com bastante briga aqui, né, nos dias, né, na finalização, olha só, tá? E agora já na quinta e na sexta-feira, deixando aí dois candles aí positivos, um candle de rejeição e um candle aí rompendo esse topo anterior. É interessante isso aqui porque ele pode estar se preparando para neutralizar esse candle aqui, ó, de força vendedora, tá? Esse enorme candle aqui vendedor, tá? Possibilitando assim
é o início da formação desse padrão harmônico para a gente buscar lá o 161,8%, tá? Que eu venho me preparando para esse momento aí, certo? Então tá, o estudo para o Euro USD, na minha análise para essa semana fica por isso, tá? Eu espero que ele comece a fazer um movimento de alta para buscar níveis mais altos, certo? Bom, vamos lá para o próximo então. Dólar, próximo aqui é o dólar. Olha só a movimentação que teve aqui, ó. Os vendedores diminuíram 37% as suas posições, tá? Dando aí margem para os compradores, né, poderem aumentar 6%, mas desse 6% aqui foi como se tivesse mais 37% de força, né, somado com essa queda que teve aqui, ó, dos vendedores, tá? Então aí potencializou aí para os compradores, tá? Possivelmente um movimento de exaustão, quem sabe, né? A gente não sabe, mas dá para ter uma ideia, né, do que pode estar acontecendo. Dá uma olhada aqui no gráfico, olha só o estouro que deu aqui do dólar, né? Foi bem impactante aí essa semana aí, né? Com essas notícias que tiveram aí, foi bem forte aí, tá? Então aconteceu aí que o dólar acabou, né, dando mais uma estilingada aí, né, para cima. Vamos dar uma olhada no índice do... Bom, aqui no índice do dólar é o seguinte, né, o padrão harmônico que ele deveria respeitar, que seria aqui o morcego, ele já rompeu, já acabou com o morcego, tá? Definitivamente com essa alta aqui já não tem mais o morcego. O que nós temos agora? Nós temos aqui um crab, o caranguejo, tá? Que ele pode vir até aqui esse ponto D, tá? Que é o primeiro nível aí do caranguejo, tá? Primeiro nível é aqui 127, tá? Ou ele pode já a partir daqui voltar, né, e fazer um retorno. Por quê? Porque aqui, olha só, no estudo passado, né, eu fiz essa figura aqui, né, do megafone, tá? E ele ainda buscou um nível mais alto, tá? Mas ainda está dentro do megafone porque ainda tem a continuidade aqui, ó, das linhas, ó. Ainda está pegando aqui, ó, as máximas dos candles aqui, ó, tá? E com esse nível aqui em cima, ó, ele buscou exatamente lá, ó, tá? Ainda um pouco mais alto esse nível aqui da linha de tendência de alta, ó, que tá pegando esses topos aqui, ó, tá? O extremo aqui mesmo da tendência, tá? Ó, e já sentiu, né, sentiu essa região aqui, começou dois candles aí na quinta e na sexta-feira, né, dois candles negativo. Existe a possibilidade de a partir daqui ele começar um movimento de queda para buscar esse nível aqui embaixo. Claro que existe essa possibilidade. Isso vai favorecer para quem está pensando comprar euro-dólar, comprar GBP USD e vender USD JPY, tá? E vender também o USD-CAD e o USD-CHF, tá? Vai favorecer bastante, ok? Então vamos ficar dando uma olhada aí na movimentação do dólar, tá? Porque com esses movimentos que ele está fazendo aqui, ó, dentro dessa figura, tá? Chama atenção, tá? Para uma bela correção aí do dólar, ok? Então vamos lá para o próximo. Próximo aqui então, galera, é o JPY. Olha só, os vendedores, né, aumentaram bastante suas posições, os compradores diminuíram bastante. Como é que tá aqui a movimentação? Olha só, compradores diminuíram 23% e os vendedores aumentaram suas posições em 48%, tá? Então a gente tem aí o JPY em queda aqui, né? A gente vê aqui pela força dos vendedores, aumentando suas posições, né? A gente tem aí uma possível movimentação aí de queda para o JPY, é isso? Vamos dar uma olhada aqui, tá aí, ó, tá? Juntando aí a fome e a vontade de comer com o USD JPY, a gente tem o gráfico aí em queda, tá? Então ele vem fazendo essa movimentação aí no gráfico do USD-JPY, ele vem respeitando bastante essa movimentação que ele está fazendo aqui. Vamos dar uma olhada lá no índice do JPY. Ó, aqui no gráfico do JPY ele teve aquela movimentação de alta, bem como foi comentado na semana passada, tá? Ele respeitou esse fundo aqui, subiu, mas não chegou nesses níveis aqui em cima, tá? Ainda existe uma barreira bem forte aqui, existe uma força vendedora que não deixa ele passar desse nível aqui, tá? A primeira vez que ele tentou, logo já bateram nele e socaram o preço lá para baixo. Ele tentou mais uma vez, só que agora nem chegou lá, tá? Não chegou.
tá? Praticamente aí 80% aí da movimentação de alta ele já voltou, já começaram a bater no preço de novo. Então, para essa semana existe a possibilidade do JPY começar a voltar para esse nível aqui da linha de tendência de alta, tá? Para essa base aqui existe essa possibilidade, para depois tentar ganhar mais uma força e subir. Pode ver que ele está brigando nessa região aqui, tá? Então, por essa movimentação aqui, eu acredito que os vendedores vão bater mais um pouco nele para ele voltar para cá, tá? Tentando fazer com que o preço rompa essa linha de tendência de alta, tá? É o que os vendedores querem, né? Se você fosse um vendedor e estivesse vendendo nessa região, o que mais você queria que acontecesse é que o preço rompesse isso aqui e caísse mais, exato? E se você está comprando aqui, se você é comprador, logicamente a sua visão é que o preço suba, né? Então vamos andar conforme a música, né? Por essa movimentação, vamos ver o que os vendedores estão fazendo aqui, se eles vão tentar empurrar o preço até essa região aqui, ok? Bom, lá no gráfico do SDJPY, como é que está a movimentação lá? Vamos dar uma olhada. Bom, bem como foi estudado na semana passada, galera, tá aí, ó, uma questão de paciência, tá? Tá aí, ó, o gráfico do SDJPY vem fazendo aquele comportamento, tá? Existe a possibilidade dele estar formando aqui um padrão harmônico, olha só, bem bonito, né? Se realmente ele for cair, a gente já com a expectativa lá do dólar voltando, né, para aquela região da linha de tendência da parte inferior, então a gente vai ter uma possível queda aqui também, ó, do SDJPY, tá? Ele rompendo, olha só, rompendo essa região aqui vai ficar mais interessante ainda, ó, que aí vai chamar bastante atenção aí de vendedores, ó, porque ele vai estar rompendo uma região aí, ó, uma região de suporte, uma região aí, ó, de uma linha de tendência de alta, tá? Para vir buscar níveis mais baixos aqui, ó, tá? Tá interessante. Olha só como é que ele tá aqui num gráfico de 4 horas, ó, tá? É esperar ele romper essa linha aqui, ó, e venda, tá? Eu já tô vendido desde aqui, ó, dessa região aqui, tá? Comecei a montar algumas posições aqui, tá? Pelo risco mesmo, acreditando na venda. Então, o preço tá aqui nessa região e eu já tenho algumas posições aqui, bem como eu passei no grupo lá, né? As posições que eu tenho aqui vendido. Lógico, né? O estudo completo fica mais detalhado aqui para o nosso estudo particular, tá? Mas tá interessante isso aqui, ó. Tá interessante ele rompendo essa linha, olha só. Veja que é uma região de suporte isso aqui. Ele rompendo, tá bacana para ele vir buscar níveis mais baixos, ok? Eu ainda acredito que ele pode buscar níveis aqui, ó, para esse alvo aqui, ó, essa região, tá? Para os mais otimistas, né, pode estar traçando aqui, ó, o morcegão vindo até aqui essa região, ó, tá? Vai ficar bacana, bem bonito mesmo, se o preço fizer toda essa movimentação aqui. Mas tem que ter paciência, né? Você vai entrar vendido nessa região, tá pensando em entrar vendido aqui, tem que colocar aí ordens e se planejar para o seu trade ficar aí por um bom período aí vendido até ele chegar próximo dessa região aqui, caso você queira arriscar realmente, né, esse trade aí de venda, porque vai estar bem bonito, tá? Então é isso, ok, galera? O estudo para o SDJPY é esse aí no momento. Vamos lá pro próximo. Próximo aí então, galera, é o GBP. Olha só como é que tá a Libra. A Libra, então, a gente teve uma queda bem acentuada aí dos compradores e uma força aí dos vendedores. Os vendedores acabaram aumentando um pouco mais as suas posições, então isso significa que eles estão vendendo mais, tá? E os compradores estão diminuindo as suas posições, tá? Dando um pouco mais de força aí para os vendedores. Vamos ver aqui como é que tá o gráfico do GBP/USD. Tá aí, ó. O gráfico do GBP/USD rompeu a região aqui, ó, de suporte, tá? Onde que semana passada eu até pensei que ele poderia estar já fazendo uma curva, era o que ele mostrava, né? Fazendo uma curva aqui para começar uma reversão, e a partir daqui ele deu estouro e rompeu isso aqui, tá? Pode ser um movimento de exaustão aí, a última estilingada que ele deu para baixo aí, para depois começar uma subida, talvez, né? A gente não sabe, vamos dar uma olhada lá no índice. Bom, o GBP, galera, é o seguinte, aqui, ó, ele tá nessa região, tá? Conforme a gente estudou semana passada, ele tinha deixado esse candle aqui, ó, esse candle de força aqui na sexta-feira, tá? Um candle aí positivo, esse verdinho aqui, ó, tá? E essa última semana ele ficou nessa região, tá?
buscou nessa região, não teve força para romper, para subir e tá perigoso, tá? Esse movimento que ele tá fazendo aqui tá perigoso. Eu acredito mais numa queda do GBP, até pelo fato do relatório COT, né, ter nos mostrado ali aquela enorme força ali dos vendedores. Eu acredito que o preço ainda vem buscar essa região aqui do que o preço subindo para buscar esse nível aqui, ó, tá? Esse nível de acumulação. Então vamos ficar esperto com o GBP/USD, porque ele tá bem traiçoeiro, tá? Nessa região, nesse nível que ele tá aqui, ele tá bem traiçoeiro. Pode ser um movimento de alta a partir daqui, deixa eu ver. Ele pode estar preparando aí um movimento de alta a partir daqui, formando de repente aqui um padrãozinho harmônico aqui para subir. Pode ser, se a gente considerar isso aqui como um topo, tá? Aqui um fundo. Essa região aqui ele veio aqui, ó, 50%, ó, 51 mais ou menos. Aqui onde ele tá, ó, uma região que ele parou, vamos dizer que seja um fundo. E se ele romper, pode estar vindo aqui para fazer talvez ó, um morceguinho nessa região aqui, ó, pode ser. Aí vai coincidir com esse nível de acumulação aqui, mas também ele pode não respeitar isso aqui e cair mais para buscar essa linha aqui, galera, tá? Essa linha de tendência de alta que já vem de um longo período, tá? Ó, um longo período, ó, vem desde lá de baixo, tá? E o preço respeitou essa linha uma vez e ele pode voltar para respeitar mais uma vez, tá? Ó, ele pode voltar para cá, ok? Então, todo cuidado é pouco com o GBP, mas vamos dar uma olhada lá no gráfico, né, que tem algumas coisas que chamam atenção. Vamos lá. Aqui, galera, o gráfico do GBP/USD, então, olha só o que chama atenção. Ele rompeu esse fundo aqui, ó, rompeu, tá? Veio aqui embaixo nesse nível, deixou topos, deixou fundos descendentes, tá? Fundos descendentes. Na quinta e na sexta-feira ele deixou dois candles positivos. Na quinta-feira ele deixou aqui um candle com bastante força compradora que praticamente neutralizou, quase neutralizou esse candle vendedor aqui, tá? Um candle de indecisão, um candle aqui neutralizando esse candle vendedor, e já deixou aqui, ó, um candlezinho aqui que bateram bastante, né? Mostrando aqui mais uma indecisão com uma força vendedora nessa região. O que me chama a atenção é o seguinte, aqui no gráfico diário, ó, eu coloquei um RSI para a gente ver aqui, ó, uma divergência, galera. Olha aqui, ó, uma divergência, tá? Com o RSI, fundos descendentes e aqui fundos ascendentes. Pode ser uma reversão de tendência nessa região aqui, ó. Ó, isso aqui me chama atenção. Então vamos prestar atenção no GBP/USD, ok? Também muito cuidado, né, em tempos menores. Você vai operar possivelmente em tempos menores. Olha aqui, ó, que bacana essa força que ele teve aqui, tá? Vamos ficar observando aí em tempos menores, muito cuidado, porque o preço ainda pode voltar e testar esse nível aqui embaixo, tá? Mas essa divergência aqui, ó, do RSI é muito bacana, me chama a atenção, tá? Que pode ser, com certeza aqui, pode ser uma virada para ele buscar esse nível aqui em cima, certo? Então tá aí o nosso estudo aí para o GBP/USD, tá? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o Audi, o australiano. A gente teve aí mais uma baixa aí dos compradores, tá? Os compradores aí diminuíram 29% e os vendedores aumentaram 24%, tá? No australiano. Ó, no australiano a gente também teve uma queda bastante acentuada aí pelo corte, tá? Resultado aí que eles passaram da terça-feira para nós aí da semana, né, passada. Então a gente tem aí essa movimentação aí do que eles fizeram. Também pode ser um movimento de exaustão aí para chegar aí num limite, também pode ser. Vamos dar uma olhada então no índice do Audi USD. Bom, galera, aqui no Audi, aqui no índice do australiano, olha só, ele chegou então nessa região aqui do ponto AC, tá? Conforme estudado na semana passada, deixou um martelinho aqui, ó, gráfico diário, tá? Deixou um martelinho e já veio fazer um teste de fundo aqui no martelinho, ó. Ó, veio testar aqui o fundo desse martelinho e na sexta-feira então deixou um candle aí bem positivo, bem bacana, tá?
rompendo então essas máximas aqui, ó, dessa acumulação no martelinho, tá? Então existe já uma possibilidade do australiano estar fazendo um movimento aí de correção dessa queda que ele fez aqui, podendo vir buscar o ponto B e essa região aqui, ó, tá? Esse nível aqui onde ele deu uma brigada aqui, ó, no passado, tá? Então vamos ficar de olho aí com essa movimentação, que esse ponto aqui, ó, é interessante para o australiano estar vindo buscar nessa próxima semana, tá? Já que ele respeitou esse nível aqui e sentiu a força dos compradores após um movimento de queda, um movimento de exaustão aí que o próprio relatório COT nos indicou, tá? Foi uma queda bem forte mesmo, tá? E a gente vai ter também aí o dólar americano, né, nos favorecendo caso ele comece a cair, tá ok? Vai fortalecer aqui o australiano também, fazer com que o australiano comece a subir, certo? Vamos dar uma olhada lá no gráfico do áudio USD. Ó, aqui no gráfico do áudio USD, mesma coisa, tá? Alguma coisa bem semelhante com o índice que ele está fazendo, porém aqui ele rompeu o fundo, tá? Rompeu o fundo, já tem aqui uma linha de tendência, tá? Que eu tracei aqui desses topinhos aqui, que ele pode estar indo buscar, tá? Ele pode estar indo buscar aqui no gráfico de 4 horas, ó. Ó, um gráfico de 4 horas a gente já tem um pouco mais nítido, tá? Essa linha de tendência de baixa, ele pode estar subindo para ir buscar essa região aqui e dar uma trabalhada nesse nível, tá? Que é o nível aqui, ó, do AC, tá? Ele pode estar vindo buscar essa região aqui, ó, do C, tá ok? Deixou aqui um fundo duplo e fez um movimento de alta, ok? No gráfico diário também me chama a atenção é o seguinte, a mesma coisa lá, ó, que a gente estudou no GBP, ó, uma leve divergência, olha só, o RSI, tá, com fundos mais altos, e aqui no áudio USD com fundos mais baixos, tá? Então a gente tem uma divergência aí, podendo ser uma característica aí de uma possível reversão de tendência, caso ele venha romper essa linha aqui, ó, tá? Para confirmar realmente uma reversão de tendência, tem que esperar ele romper essa linha aqui, ó, tá? Que é uma linha de tendência de baixa que ele tá indo para testar, tá? Ele rompendo isso aqui, fica mais tranquilo a gente poder se posicionar em compra no áudio USD. Claro, seria interessante, né, ter comprado aqui, ó, no olho da mosca, tá? Voando aqui embaixo. Mas, né, para quem já é um pouco mais aí menos agressivo, tá? Um pouco mais aí cauteloso, vai começar a pensar em compras a partir desse rompimento aqui, ok? Ou até mesmo aí um pullback, ele rompendo isso aqui, fazendo pullback, tá? E aí sim, aí é mais seguro, tá? Poder pensar em compras aí no áudio USD, certo? Agora, se ele vir testar essa linha aqui, já começar a dar um sinal aí de que vai voltar a cair, é mais interessante então pensar em venda. Por quê? Porque a gente já tem aquele estudo, né, da semana passada, em que o áudio USD rompeu essa bandeira aqui, ó, tá? E tem alvo lá embaixo, ó, quase chegou no 100%. Quase, ó, faltou pouco, ó, faltou alguns pontos aí para ele chegar nesse alvo aqui. Isso aqui pode ser um pullback, tá? Um pullbackzinho aí após o rompimento e logo a continuação de uma queda, ok? Então vamos ficar de olho aí nessa movimentação do áudio USD também para a próxima semana, certo? Vamos lá para o próximo. Próximo aqui então é o canadense. Olha só, o canadense já surpreendendo, né? Fez mais uma movimentação aí inversa, compradores aumentando suas posições e vendedores também aumentando suas posições. Vamos ver aqui, compradores aí aumentaram 52% e vendedores aumentaram 32%. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o USD-CAD. Olha só, galera, tá? Conforme os nossos estudos aí, a correção que a gente fez aí nesse gráfico na semana passada. Opa! Bom, continuando aqui, pessoal, minha planilha resolveu atualizar bem na hora que eu tô fazendo o estudo aqui, mas faz parte, é isso aí mesmo, ela tem que atualizar, é isso aí, tá? É sinal que tá funcionando. Continuando aqui, tá? Conforme o nosso estudo aí, a nossa correção que a gente fez aí no gráfico na semana passada, tá aí, ó, certinho, tá? O USD-CAD então deu mais aquele estouro para cima, ele tá aqui nessa região, querendo romper essa acumulação, tá bacana, tá? Então aí, ó, é possível aí mais uma alta do USD-CAD, mas tem um porém que eu vou mostrar para vocês agora lá no índice do CAD e no gráfico do USD-CAD também. Vamos lá. Pô, galera, aqui no índice do CAD, olha só o que ele deixou aqui, ó, nesse candle aqui da sexta-feira, um martelão, tá? Deixou um martelo aí, tá? Bem nesse candle aí de sexta-feira, tá? Após ele ter feito aí uma queda aí bem bacana, tá? Uma queda aí bem interessante, tá aí, ó.
tá? Esse martelinho aqui pode ser já aí um início aí de uma possível virada, tá? Ele tá numa região aqui que pode estar formando também um padrão harmônico, ok? Tá? Tanto pode ser nesse nível aqui, como ele pode cair um pouco mais, tá? Até aqui um 886 mais ou menos, ó, tá? Ele pode estar vindo até essa região aqui, tá? Para começar a formar aí um padrão harmônico que a gente estudou, tá? Ele trabalha também dentro de um canal, tá? Trabalha dentro de um canal de alta, tá? Já por bastante tempo, tá aí, ó, um canalzão de alta, tá? Essa queda que ele fez aqui, se ele resolver parar, tá, com esse martelo que ele deixou e começar a subir, pode estar se preparando para fazer aqui, ó, o que? Uma borboleta, tá? Pode estar se preparando para fazer uma borboleta bem bacana dentro desse canal de alta e está chegando lá no ponto D, tá? Que ainda vai continuar dentro do canal de alta, tá? Bem interessante esse estudo aqui, tá? Que pode acontecer, tá ok? Então vamos ficar de olho aí com esse movimento aí de queda que ele fez aqui. Pode ser um movimento de exaustão e aqui um ponto de parada do canadense, tá? Do canadense. Agora vamos lá no gráfico do USD-CAD. Ó, no gráfico do USD-CAD, olha só esse movimento que ele fez aqui, essa alta, tá? Bem acentuada, bem forte mesmo. E já na sexta-feira, então, após uma notícia forte que nós tivemos aí do CAD, ele deu mais um movimento de alta. Deixa eu ver aqui se no gráfico de 1 hora, olha só. Isso aqui foi bem na notícia, tá? Ele fez esse candle aqui com a notícia, tá? Chegou lá numa máxima que possivelmente ele encontrou aí um nível bem forte de resistência e os vendedores já começaram a bater nele e ele começou a cair, tá? No final aí, ó, do pregão na sexta-feira, então ele acabou rompendo essa região aqui, ó, tá? Ele acabou rompendo e fechou abaixo, tá? Olhando aqui num gráfico diário, ele já chegou bem próximo aqui, ó, do nível do 161, que é a região aqui, ó, desse padrão harmônico, tá? Que ele já veio buscar praticamente, tá? Então agora vamos ficar de olho se esse movimento aqui já não é um movimento de exaustão que ele tá fazendo, tá? Por quê? Porque nós temos aqui o RSI já aqui, ó, sobrevendido, tá? Ele já está acima, já trabalhou acima dos 70% aqui, tá? Da linha dos 70, e agora ele já vem voltando para dentro dessa região aqui, ó, tá? Já voltou para baixo dos 70, tá? Então ele mostrou aqui uma sobrevenda nessa região aqui. Pode subir mais? Claro, pode subir mais, com certeza, tá? Ele pode ir até o 100 lá, o 99, 95, tá? Mas por ele ter retornado, tá, para essa região aqui, ó, abaixo dos 70, então mostra uma possível correção, tá, do USD-CAD após esse movimento todo de alta que ele teve aqui, que foi bem interessante, tá? Então vamos ficar de olho aí para essa região aqui, para essa movimentação. Deixa eu colocar uma Fibonacci aqui, ó, um movimento de alta, uma tendência de alta, ele rompeu, tá? Vamos ver se ele chega então para esses níveis aqui, ó, para um 38, ó, no 23 ele já rompeu, tá? Ele pode voltar para o 38 e aqui os 50%, tá? Para essa próxima semana aí, ó, essa região aqui é uma região interessante para ele voltar, tá? Caso ele queira aí, ó, tá? Certo? É uma região aí de retorno aí, tá? Aí depois ele chegando nesse nível aqui, aí o RSI talvez já comece a fazer uma curva, ele suba de novo, aí ele vai lá buscar lá o olho do mosquito lá em cima, lá no 161, tá? Que aqui, ó, ele não buscou, tá? Ele chegou próximo, mas não buscou. Pode estar fazendo uma correção, tá? Para essa região aqui, ó, de Fibonacci, tá? E a partir daqui ele dá uma acumulada e a gente vê o que ele faz aí. Se ele começar a subir, então ele vai lá buscar o 161, certo? Bom, pro USD-CAD é isso aí, tá? Para essa semana aí, vamos ficar de olho nele com essa movimentação, certo? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então o NZD. Olha só, o NZD teve uma queda dos compradores, tá? Compradores aí diminuíram suas posições aí em 58%, tá? E os vendedores aumentaram suas posições em 10%, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do NZD, queda também do NZD, tá? Teve aí uma forte queda aí. Então aí tá mostrando aí uma movimentação aí de
bastante baixa aí no NZD, mas vamos dar uma olhada no índice como é que tá, vamos ver. No NZD, olha só que me chama a atenção, tá? Realmente ele veio fazer esse movimento de queda, isso é interessante. Eu falei no estudo passado até que seria saudável ele fazer esse movimento aqui, tá? Essa movimentação, tá? Para começar a dar início aí a um padrão harmônico que para nós é interessante, tá? Que é interessante também para essa especulação aí que eu venho fazendo, tá? A partir daqui, tá? O ponto C. Ele pode dar uma segurada, como ele já fez aqui, já deixou aí, ó, um candle aí positivo na sexta-feira. A partir daqui, ele pode encontrar uma região de suporte e começar a subir e vir buscar o ponto D. Ele vai formar o que? Um Gartley, tá? Um Gartley aqui no ponto D, se ele começar a subir a partir daqui, certo? É interessante, porque nós temos também aquela especulação de um padrão harmônico bem maior, tá? Que é daqui, ó, tá? O ponto X, o ponto A, o ponto B e assim por diante, né? Você já sabe, né? Já conhece o estudo que nós fizemos aí, tá? Então tem essa característica aqui de um possível padrão harmônico que ele está querendo formar, tá? Dando início aí a um padrão harmônico aí, tá? Para ele buscar esse ponto D aqui, ok? Mas vamos ficar de olho que todo cuidado é pouco, tá? Porque o preço ainda pode continuar caindo um pouco mais, tá? Um pouco mais, porque ele veio buscar essa região aqui, ó, tá? Um nível aqui de resistência onde ele bateu, ó, o ponto B aqui, ó, é um nível de resistência e ele sentiu a força dos vendedores e voltou aqui para baixo. Então, essa região aqui, ó, esse nível todo que ele tá trabalhando agora aqui, ó, ele pode vir buscar esse nível aqui, ó, ainda, tá? Pode vir buscar esse nível aqui, inclusive tá aqui embaixo que é um 886 também, ó, ele pode cair até aqui, tá? Então toda essa região aqui é um nível, tá, de que o preço pode trabalhar para estar formando um padrão harmônico para ele voltar a subir, tá? Então vamos ficar de olho aí com essa movimentação que o NZD está fazendo. Se ele resolver parar aqui, então, onde está o ponto C, é interessante, que aí ele já vai fazer o Gartley aqui em cima, tá? Então é isso aí. Lá no gráfico do NZD, vamos dar uma olhada? Tá aí, galera, o gráfico então do NZD USD, o que me chama atenção, olha só, o candle aqui, ó, um candle de rejeição, tá? Ele rompeu, tá? Rompeu a máxima do candle anterior também, ok? Já deixou um padrãozinho aqui, ó, de reversão, tá? Agora, próxima semana aí, ele rompendo, continuando essa subida aqui, tá? Então a gente vai ter uma movimentação bem bacana, bem interessante aí, tá? Com um padrão de alta bonito. Deixa eu apagar aqui essas Fibonacci, vou dar uma limpada aqui pra gente estudar melhor essa movimentação. Bom, vamos lá então, tá aí, ó, tá? Dei uma limpada no gráfico, agora a gente tem aqui uma visão bem mais detalhada, tá? Do que o preço está fazendo. Nós temos ele aqui então fazendo um teste de fundo, ele até rompeu um pouco esse fundo aqui, tá? Deixando aí, ó, fundos descendentes, tá? Se for considerar esse pavio, tá? Esse padrãozinho aqui é um padrão de reversão de tendência, tá? Que ele pode agora, na próxima semana, ele rompendo esse candle aqui, tá? E subindo, então a gente vai ter possivelmente o preço começando uma alta, tá? Dando espaço aí até para uma possível movimentação dele vir buscar esse nível aqui, ó, do 127, ó, essa região aqui, ó, do 127 vai coincidir lá com vai coincidir bem próximo, vai chegar bem próximo desse ponto B aqui, tá, do padrão harmônico maior, e também tem aqui, ó, o 161,8%, tá, da Fibonacci vermelha que eu coloquei, tá, que é exatamente o nível aqui do ponto B. Ok? Outra coisa que me chamou a atenção também, tá, que é interessante a gente estudar, é o que? A divergência aqui do RSI, olha só, tá? Então a gente tem aqui no RSI fundos ascendentes, fundos mais altos, e aqui no gráfico, tá, a gente tem fundos descendentes, fundos mais baixos, tá? Então bem nítido aqui uma divergência, e o preço já mostrou aqui uma figura que pode estar querendo reverter essa tendência, tá, para buscar esses níveis aqui, ó, tá? Ou 127 ou 161,8% dessa Fibonacci aqui, projeção, tá? Então vamos ficar de olho aí, tá? Que lá no índice também do NZD também pode estar montando essa figura aí, esse padrão, para ele buscar lá o ponto D, tá? Que seria um movimento de alta, tá ok?
Então, para essa semana fica esse estudo para o NZD. Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é o CHF, galera. Então o CHF a gente teve aí um aumento das posições aí, vamos ver aqui embaixo. Tá, tivemos aí um aumento das posições dos compradores do CHF 45% e vendedores aumentaram 1%. 1%, tá? Então tá aí a movimentação. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do USD-CHF. Tá aí, ó. Tá? Aquela bandeirinha então que ele tinha feito aqui, tá? Essa movimentação de 2 semanas aqui, ó, de correção. Então ele acabou rompendo, tá? E rompeu até o topo, tá? E se foi. Agora lá no índice vamos dar uma olhada. Ó, no índice aqui então do CHF, ele não fez um movimento que eu esperava que ele fizesse, que seria um movimento aqui de uma queda, tá? Para ele formar aqui um fundo nessa região e está formando aqui um padrão harmônico, tá? Possível padrão harmônico aí para buscar um ponto aqui em cima, tá? O que que ele fez? Ele acumulou, tá? Que seria também uma possibilidade. Ele acumulou nessa região aqui, ó, entre os 50 e o 38, tá? E agora veio buscar o 61,8%, tá? Exatamente aqui, ó, nessa região aqui de Fibonacci. Bom, o que pode acontecer agora, tá? Como ele está nesse nível de 61,8%, é uma região aqui, ó, que ele acumulou também aqui em cima, ó, que ele brigou, ele pode estar dando uma parada nesse nível e uma correção, tá? Tá, porque aqui, ó, a gente tem uma tendência de baixa, tá? Ó, movimentação, tendência de baixa, e aqui nesse nível de 61,8% também é um nível de resistência, tá? De Fibonacci, uma resistência natural aí, onde que ele já brigou aqui também, tá? Mostra para nós aqui que é uma região de briga, tá? Ele pode estar parando nessa região e fazendo um repique aqui para baixo, tá? Talvez para buscar esse nível de 50% aqui, ou até mesmo aqui embaixo um nível de 38, ok? Tem essa possibilidade, ok? Então vamos dar uma olhada lá no gráfico do USD-CHF. No gráfico do USD-CHF, então ele sentiu essa resistência aqui, ó, esse nível, tá? Olha só, o gráfico de 1 hora, lembra aqui desse diamante? Olha aqui que ele fez, ele rompeu, tá? Deu uma oportunidade aí, ó, rompeu o diamante, veio até esse nível aqui, tá, o 100% aqui da Fibonacci e voltou, tá? Geralmente diamantes assim são padrões de reversão, tá? Mas ele rompeu primeiro para cima, tá? Deu aí um falso rompimento aí, né? Pegou a galera que comprou e voltou tudo, né? Voltou tudo na cara e caiu, despencou. Bom, chegou aqui então no nível de 38, até passou um pouco do nível de 38. Se a gente considerar aqui no gráfico diário essa bandeira e esse rompimento que ela fez, ó, isso aqui é um pullback, tá? É um pullback, porque ele fez o rompimento e não voltou, tá? Então ele tá fazendo um pullback aqui pelo gráfico diário, tá? Um pullback interessante e vamos prestar atenção se nessa semana o que vai acontecer, se ele vai parar nesse nível aqui, ó, nessa região, tá? Se ele começar a sentir suporte nesse nível aqui e começar a mostrar sinais de que vai voltar a subir, então vamos ficar de olho, porque ele ainda tem uma tendência de alta, tá? Ele ainda está numa tendência de alta, ó, esse nível que ele parou aqui, tá? É uma tendência de alta, ó, tem uma linha de tendência de alta que ele pode parar nesse nível aqui. Deixa eu ver, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 4 horas ele ainda está um pouco distante, tá? Então vamos ficar de olho com essa movimentação, que o preço pode parar nesse nível aqui e voltar a subir, tá? Agora, se ele rompe essa linha de tendência de alta, a gente vai ter o preço vindo buscar níveis mais baixos, possivelmente esse 38 aqui, tá? Ó, aí ele possivelmente vem buscar esses níveis aqui, porque aí até o dólar vai estar, eu acredito que o dólar possa ter uma correção, tá? Conforme a gente já estudou no começo desse vídeo, tá? E aí vai favorecer também para uma queda, tá? Do USD-CHF até próximo desses níveis aqui, mas vamos ver se ele vai ficar brigando nesse nível aqui essa semana, tá? Bom, pro USD-CHF fica esse estudo. Vamos lá pro próximo. Próximo então é o Gold, galera. Olha só como é que tá o Gold. O Gold então teve um aumento aí de vendedores, tá? Conforme a gente já estudou na semana passada, que possivelmente poderia acontecer, tá? E tá aí, ó,
se concretizou, então os vendedores aumentaram um pouco mais, os compradores também aumentaram, tá? Vamos ver aqui embaixo no Gold, olha só, os vendedores aumentaram 47% suas posições e os compradores aumentaram 5%. Dá uma olhada aqui no gráfico do Gold, olha só, tá? Tá aí, ó, conforme a gente estudou na semana passada que poderia ter essa virada aqui, tá? A diminuição das posições líquidas aqui no Gold, porque até a gente não tinha, tá, esse gráfico aqui. Olha só o que aconteceu, tá aí, ó, tá bem certinho, ok? A diminuição das posições líquidas do Gold. Agora vamos lá no gráfico dar uma estudada. Tá aí, galera, o Gold então teve uma queda, né, conforme a gente na semana passada. Ele tá vindo para buscar então esse nível aqui embaixo, ó, é um nível de parada, tá, aqui nessa região, tá, é um nível aí que pode ser um nível de parada aqui, ó, certo? Então tem os repiques, né, que ele pode fazer, né, o zigue-zague, né, que ele vai fazendo, claro, logicamente vai fazendo o zigue-zague, tá aí, ó, tá? Então o preço vem caindo aí aos poucos, tá? Após esse candle bem forte aqui, ó, dos vendedores, tá? Com essa força vendedora, e o preço aos poucos aí vai caindo então para buscar esse nível aqui embaixo, tá? Então você que gosta de investir aí no Gold, tá? Saiba que o Gold tem bastante alvo lá para baixo, tá? Após esse rompimento desse grande triângulo aqui, ó, ascendente que ele fez, que ele formou, tá? Então ele pode buscar esse nível, pode buscar esse nível, pode até buscar esse nível aqui, tá? Conforme o tempo vai passando, certo? Então é isso aí, certo? Vamos lá pro próximo. Próximo aqui então é a prata. Olha só como é que tá a prata, ó. Os vendedores aumentaram suas posições, compradores diminuíram suas posições. Vamos ver aqui, 6% para cada um, ó. Compradores diminuíram 6%, os vendedores aumentaram 6%. Dá uma olhadinha aqui, olha só, se eu fosse desenhar aqui um padrão harmônico ia dar certinho, olha só. Tá? Então aqui ele fez aqui um crab, né? Um crab, quase uma borboleta, quase um morcego aqui, mas ele rompeu, né, o topo, ó, rompeu o estopo, tá? Eu não tenho aqui um histórico anterior, mas se foi um pouco mais alto, então isso aqui vou considerar um morcego. E aí então ele fez aqui, ó, o ponto X, ponto A, o ponto B, aqui o ponto D, e olha aqui, ó, o ponto D, né, aqui em cima. E aqui então é o cenário de venda, né, para o pessoal que espera a formação do padrão harmônico. Então esperaram o preço chegar nessa região aqui do ponto D, e veio aqui, ó, começou a queda para o preço vir buscar o ponto B aqui, né, o ponto B. Então ele pode ainda cair mais para buscar o ponto C, AC aqui embaixo, né, aqui embaixo, tá? Então vamos lá no gráfico para a gente observar. Que bacana, até no relatório COT o padrão harmônico funciona, hein? Tá? Não é sempre, mas funciona. Bom, aqui na prata, pelo gráfico semanal, então a gente já tem aqui, ó, tá, o preço ainda acumulando nesse nível, tá? Tá no nível de acumulação, ó, não sai disso aqui, ó, tá? Não sai disso aqui, tá parado, tá travado aqui. Então a prata continua na mesma, tá? Não mudou nada, tá? Então vamos lá pro próximo. Próximo aqui então, galera, é o petróleo. Olha só, a gente teve mais uma diminuição das posições líquidas do petróleo, dos compradores, e os vendedores parece que também diminuíram, tá? Vamos dar uma olhada aqui embaixo no petróleo, tá aqui o petróleo. Então a gente teve a diminuição de 4% dos compradores, uma diminuição de 9% dos vendedores. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o gráfico do petróleo. Tá, o gráfico do petróleo ainda está em queda, tá? Deu uma segurada nessa região, mas até nessa última semana mostrou aí para nós aí mais uma quedinha. Vamos lá no gráfico agora para dar uma olhada. Bom, então aqui no petróleo, então aqui o Brent, tá? A gente tem o Brent subindo, tá? Voltou a fazer o seu movimento de alta, só falta ele romper aqui, ó, essa linha de tendência, tá? Só falta ele romper essa linhazinha aqui, ó, já quase rompeu. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui, ó, esse raio aqui, tá? Ó, só falta ele romper então essa linha aqui para a gente continuar com ele trabalhando dentro do canal em alta, tá? Em alta ele já está, né? Porque ele tá dentro do canal. Agora só falta ele romper essa linha, tá? Para subir um pouco mais. Agora aqui no WTI,
No WTI ele já se foi, ó, o WTI tá com mais força, tá? O texano, o petróleo do Texas, certo? Então ele tende a subir bem mais aí, o petróleo ainda vai valorizar mais. Tá custando agora 68 dólares o barril, quase 69, tá? O WTI, e o Brent está custando 75 o barril, certo? Tem um petróleo aí para negociar? Então vamos lá pro próximo. SP500 aqui então, galera. O próximo aqui, o SP500. O SP500 então a gente tem ele aqui, deixa eu ver. Acho que está no 0% aqui. Os compradores e vendedores diminuíram suas posições. Vamos dar uma olhada aqui no SP500. Os compradores diminuíram 1% e os vendedores diminuíram 7%. Dá uma olhada aqui no gráfico do SP500. O gráfico do SP500 a gente tem ele em alta ainda, tá? Mostrando mais uma alta, tá? Mas não rompeu essa região aqui, ó, tá? Essa região de briga aqui de acumulação ele ainda não rompeu, tá? Então mostra para nós que tem uma resistência aqui, que ele ainda não conseguiu. Vamos lá no gráfico do SP500 agora. Ó, no gráfico do SP500, então tá aqui, ó, essa região de resistência, tá? Ele não conseguiu romper e retornou, tá? Fez um repique. O que nós temos aqui? Uma linha, ó, uma linha. Não vou considerar esse pavio aqui, mas nós temos aqui uma linha, tá pegando essa região maior aqui, de que mais o preço trabalhou, tá? Ele tá testando isso aqui. Agora, se ele rompe essa linha aqui para baixo, tá? Se ele romper isso aqui, então ele pode vir buscar níveis mais baixos. Quais níveis, tá? Essa região aqui, tá? Esse nível aqui, ó, tá? Ele pode vir buscar essa região aqui, pode vir buscar essa região aqui embaixo de novo, ok? Então tem tudo isso, mas eu acredito que o preço ainda pode estar testando esse suporte aqui para depois ele romper e buscar esse topo aqui em cima, tá? Ou essa região aqui, ó, tá? Aproximado, tá? Para buscar lá o topo histórico, tá? Ainda não aconteceu, pode acontecer já nessa próxima semana, ok? Então ficar de olho aí no SP500. Agora vamos dar mais uma olhadinha no último lá e fechou. E por último aqui, tá? É o índice Nasdaq, tá? O índice Nasdaq, então a gente teve ele com a movimentação aí de alta, né? Ó, os compradores aumentando e os vendedores diminuindo suas posições, certo? Então vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Ó, os compradores então aumentaram 14% e os vendedores diminuindo suas posições 8%. Como é que tá aqui? Olha só, esse gráfico aqui do índice Nasdaq tá bonito, tá? Ele está bem nítido aí, tá? Com uma força aí de compradores, tá? O gráfico em alta, tá? Bem verdinho aqui, tá? No nosso gráfico de barras, nosso indicador de barras, tá? Bem interessante. Agora vamos dar uma olhada como é que tá o gráfico do índice Nasdaq. Tá aí, ó. Gráfico do índice Nasdaq, né? Rompendo o topo histórico, já deixou mais um topo histórico agora no gráfico semanal, tá? Se foi, tá? Eu espero que o SP500 também faça essa movimentação aqui, que venha romper o topo histórico, né? Mas eu acredito que ele vai demorar um pouco mais, está um pouco atrasado com relação aqui ao índice Nasdaq, então tá, e agora ele fez esse topo histórico, pode ter uma correção, vamos ver, né? Vamos ver se ele faz aí uma correção, mas para uma correção é interessante, tá? É interessante que ele faça aí o rompimento dessa linha aqui, ó, tá? Tem uma linha de tendência de alta, tá? Uma correção mais acentuada, é ele rompendo essa linha de tendência de alta aqui, tá? Então tá aí, ó, subindo, subindo, subindo até o infinito o índice Nasdaq, tá? Provavelmente o SP500 também vai fazer essa mesma movimentação aí. Pode dar uma parada no topo, dar uma segurada um pouco lateral, depois voltar a subir, certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui então, tá? Bons estudos aí, bons negócios para vocês aí para a próxima semana, tá? E sucesso para todos aí, ok? Até mais, tchau!